Graça e paz, igreja. Nós estaremos meditando na terceira carta de João, dos versos 1 até o verso 15, ou seja, toda a cartinha. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Queremos meditar na seguinte grande ideia: demonstramos que amamos a Deus quando nos envolvemos com a obra de missões. Há um versículo lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 12, que diz assim: se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O que Salomão, o escritor, o sábio, quis dizer com isso? Que é melhor ter um parceiro que se possa contar com ele sempre, do que não ter. Naquela época, os viajantes andavam sempre em duplas, para ajudar na proteção um do outro e para aquecer nas noites frias. De maneira que 3 amigos juntos formariam um laço ainda mais forte contra as investidas de assaltantes e contra as intempéries noturnas. Quando nos unimos em parceria a um casal de missionário, como nós temos os nossos adotantes, o Johnny, a Thaís e a família, o Alexandre Conde e a Alessandra, a família, o Alexandre Tacal e a Alessia, a família, o Todinho, com toda a equipe também, tornamos eles menos vulneráveis às investidas de Satanás e mais seguros e convictos da missão que eles estão fazendo. Nosso papel como igreja em estar no outro lado da corda é de parceria com os nossos irmãos. Afinal de contas, eles estão nos representando em locais distantes, cumprindo a ordem de Atos 1:8, de sermos testemunhas até os confins da terra. Então, nesse sentido, todos os membros da igreja têm a responsabilidade de se envolver pessoalmente na obra missionária, tratando aqueles que saem em prol do rei e do reino, como trataríamos ou tratamos o próprio Deus. Essa pequena carta, escrita pelo apóstolo João, não é muito conhecida pela maioria de nós. Ela é a menor carta em toda a Bíblia, menor que 2 João, que tem menos versículos 13,
porque tem menos palavras, 264 ao todo. 2 João tem 276 palavras. Ele fala aqui da importância de sermos parceiros dos missionários, mas também fala daqueles que só pensam em si mesmos, negligenciando a obra missionária devido à sua ambição, devido ao seu egoísmo, devido a uma vida materialista. 3 João é uma das poucas cartas escritas para um indivíduo na Bíblia. João escreve falando sobre o tratamento de missionários para a igreja onde Gaio era membro. Tudo indica que não tenha surtido efeito a carta que João havia escrito para a igreja, porque havia ali um líder autoritário chamado Diótrefes, que ele guardou a carta para si. Isso está no verso 9. Então João, na sua perseverança e preocupação com a obra de Deus, ele escreve novamente, mas agora se dirigindo pessoalmente a Gaio para encorajá-lo a receber ministros, missionários itinerantes, de forma digna, como alguém que realmente é um parceiro dos missionários, como ele deve fazer. A carta provavelmente foi levada por Demétrio, também um ministro itinerante enviado por João, está lá no verso 12. O presbítero a quem João provavelmente endereça a carta era um discípulo amado. Essa carta ela foi escrita no final do primeiro século, mais ou menos 90 depois de Cristo. Então, nesse tempo, todos os demais apóstolos já tinham morrido. João era o último sobrevivente dos discípulos. Eu até diria, fazendo menção a um filme, seria o último dos moicanos vivos. Já estava bem velho, mas continuava servindo ao Cristo ressurreto e produzindo fruto até o final da sua vida. O salmista, lá no Salmo 92, 12 ao 15, ele diz: o justo florescerá como a palmeira. A palmeira está em moda ultimamente, né? Crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O que eu quero dizer é que mesmo uma pessoa já com uma certa idade, ela pode produzir frutos que agradem ao Senhor, como João estava florescendo semelhante a uma palmeira. João, outrora chamado de filho de trovão, aquele que rogou ao Pai que descesse fogo do céu sobre o povo para consumi-los. Mas após ser moldado pelo Senhor, ele foi transformado no apóstolo do amor. 6 vezes, irmãos, nós encontramos uma forma da palavra amor nessa pequena cartinha, nos 15 versículos do livro. 5 vezes nos primeiros 5 versículos. Mas também encontramos a palavra verdade 7 vezes. Essa parceria entre a palavra amor e a palavra verdade também é encontrada na 2ª cartinha de João, que deixa claro que o amor verdadeiro tem de ser baseado na comunhão com a verdade. Não há como desassociar, separar esses dois princípios de Deus. Então tudo indica que alguns missionários itinerantes ou evangelistas passaram pela região de Gaio e Diótrefes, que era um lugar pouco conhecido e talvez fosse a região atual da Turquia. Gaio oferecia a esses missionários hospitalidade, refrigério, descanso, enquanto o líder autoritário da igreja, Diótrefes, recusava a recebê-los. Diótrefes era um homem extremamente zeloso, um verdadeiro dono da igreja, não somente desprezava João e os missionários, bem como os expulsava da igreja, expulsava qualquer um que os acolhia também. Mas por que esse pequeno livro foi incluído na Bíblia? 3 João talvez seja a carta mais missionária de toda a Bíblia.
mais missionária de toda a Bíblia, em que os que ficam nos bastidores de missões têm igual importância àqueles que saem pregando o Evangelho. Ao que tudo indica, Gaio era um discípulo de João, um membro fiel da igreja local, um cristão sério, mas não necessariamente um pastor ou presbítero. Diríamos que ele era um leigo muito ativo na igreja, mas Gaio havia adotado a perspectiva da eternidade sobre esse mundo e vivia sua vida com desprendimento e propósito em prol do reino de Deus. Diferentemente de Diótrefes, que era um cristão, ele era um cristão mundial, não semelhante a Diótrefes, que era um cristão mundano. Há somente duas maneiras para nós respondermos ao ID de Jesus, sim ou não. Ou vamos nos envolver pessoalmente na obra missionária, ou vamos nos distanciar dela. Seremos como Gaio ou seremos como Diótrefes? Ou vamos ir, ou vamos enviar e sustentar as pessoas que vão e fazê-lo de uma maneira digna da perspectiva de Deus. Então, diante dessa reflexão, eu pergunto, qual tem sido o meu, o seu, o nosso envolvimento com a obra de missões? Nessa cartinha, temos um contraste entre duas pessoas, Gaio e Diótrefes. Um era o modelo de desprendimento e envolvimento pessoal com missões. O outro era o modelo anti-missões. É sobre esses dois personagens que nós iremos meditar. Dois modelos de crente em 3 João. O primeiro, o crente Gaio, está no verso 2 ao 8. Existe uma máxima na vida cristã que eu não posso dar o que eu não possuo. Gaio era o tipo de crente que dava o que possuía. João reconhece que a obra missionária começa com saúde espiritual. João queria que Gaio fosse tão próspero materialmente como ele já era espiritualmente. Verso 2. Existe aqui um contraste com os falsos profetas de hoje, que pregam uma teologia da prosperidade como se fosse uma medida de prosperidade espiritual. João louva a Deus porque a saúde espiritual de Gaio manifestava-se em seu compromisso com a verdade. Por isso é que ele diz que ficou sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. João estava se alegrando pelo testemunho da verdade que Gaio vivia. Não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que meus filhos andam na verdade. João se alegrava porque a fé de Gaio era genuína. Foi um discípulo fiel de Cristo Jesus. 2 vezes comenta que Gaio andava na verdade, ou seja, a sua vida combinava com a sua crença. Ele não era uma pessoa na igreja e outra fora dela. A piedade começa com a integridade em casa e se estende para fora. Essa é a nossa primeira missão como os discípulos de Jesus. Gaio fazia isso muito bem. Gaio tinha uma visão da eternidade, igreja. Isso levou a ter um envolvimento com a obra de missões. Mas o que levou Gaio a investir a sua vida, tempo e recursos na obra missionária? Em primeiro lugar, a sua visão de vida. Gaio era realmente um cristão com letras garrafais, digno de ser imitado, como foi o apóstolo Paulo e outros, João, e merecem ser imitados. Gaio era um servo, ele gostava de servir aos irmãos. 5a. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Então, naquela época, não havia uma igreja em cada esquina, como a gente vê hoje em dia, muito menos recursos necessários para que eles pudessem ficar em hospedarias. A expansão do reino de Deus dependia de uma rede de irmãos e de suas casas, que era o local onde os missionários eram encorajados e alimentados, e depois despedidos para seguir na sua missão. Então, nesse sentido, ainda hoje somos lembrados de que a igreja é sim uma família. Os missionários não eram vendedores
mas irmãos da mesma família que serviam a uma causa. Gaio tinha uma visão familiar da igreja, e todos nós sabemos que família cuida de família, família cuida dos seus. Gálatas 6, 9 e 10 nos lembra de fazer o bem para todos os homens, mas principalmente aos da família da fé, aos domésticos. Gaio servia a todos. Ele gostava de servir, como diz o 5b, aos estrangeiros. Ele era aquele tipo de crente que não negligenciava a ninguém, como diz o escritor de Hebreus, que na dúvida era melhor cuidar de todos. Lá no 13:2 diz: não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Fé e amor pelo Evangelho levaram os irmãos a compartilhar os seus bens, as suas casas com pessoas desconhecidas. Naquela época, isso era algo mais comum do que os dias atuais. Gaio servia por causa do amor dele por Jesus, o 7a. Gaio via os missionários como embaixadores de Cristo. Eles deixaram tudo para ministrar em nome de Jesus como representantes dele. Existe uma tensão aqui nesse princípio, pois na segunda carta de João, no verso 10 e 11, fala que não era para demonstrar hospitalidade para pessoas que não representavam a verdade. Lá diz: não o recebais em casa, não lhes deis as boas-vindas. É claro, irmãos, que João está falando de um falso mestre, que caso você ou eles o recebessem em casa para hospedá-lo, você estaria investido no ministério de um enganador, tornar-se-á cúmplice da obra do anticristo. Então fica claro que o amor deveria ser demonstrado em hospedar somente quem fosse da verdade. Gaio servia como cooperador de Deus, verso 8, e o apóstolo Paulo concordando com João, ou João concordando com Paulo, lá em 1 Coríntios 3:9, diz: porque de Deus somos cooperadores de Deus, irmãos. Missões não se faz somente com missionário. O papel da igreja que fica é de grande importância. Sem aqueles que ficam na igreja, a obra missionária não avança. Deve ser sim um privilégio enorme sermos um cooperador com Deus na obra missionária. O apóstolo Paulo deu o mesmo testemunho lá em Coríntios 9:23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Numa guerra, irmãos, enquanto um soldado vai para a linha de frente, outros tantos ficam na retaguarda para suprir alimentos, medicamentos, combustível e meios de comunicação para os soldados engajados na batalha. Da mesma forma, na guerra espiritual, ninguém tem desculpa para não se envolver na batalha. Os missionários não devem ser os únicos que sacrificam as suas vidas, famílias, tempo, recursos em prol do Evangelho. Eu perguntei o que levou Gaio a investir sua vida e seus bens na obra missionária. Eu disse, em primeiro lugar, foi a sua visão de vida. Mas ainda há um segundo motivo: seu desprendimento. A visão que Gaio tinha do mundo e de missões o levava a investir pela fé na obra missionária, não dando sobras, mas o seu melhor para os missionários. Como diz o profeta Malaquias, lá em Malaquias 1,14, o nosso Deus é um grande rei. E missionários são embaixadores desse rei, embaixadores que, quando recebidos por outros reis, eram recebidos como se fosse o próprio rei. Gaio os recebia de maneira digna de Deus, verso 6. A ideia é que os missionários devem ser tratados da mesma forma como devemos tratar o próprio Deus. A razão por que devemos enviá-los de maneira digna é porque vão como nossos representantes da igreja. O nome de Deus está em jogo na maneira como tratamos nossos missionários. Gaio representa o cristão que vive de forma desprendida em prol do reino de Deus.
Ele recebia os missionários em casa, supria as suas necessidades, usava os seus recursos para o reino e garantia que ao saírem da sua casa, teriam tudo o que precisavam para fazerem uma boa viagem. Sem pessoas como Gaio, a obra missionária estaria perdida, irmãos. Gaio não o sustentava com recursos de gentios, verso 7, parte B. A obra de Deus se sustenta pelo povo de Deus. Não devia existir recursos de ímpios na obra missionária, na obra de Deus. Muito menos de políticos, para não perder a autoridade da missão. Os falsos mestres agiam assim. Os missionários não receberam o sustento das pessoas para quem ministravam, enquanto eles eram pagãos. Por exemplo, o texto de Mateus 10, 8, quando Jesus chama os 12, ele os instrui acerca de como deveriam proceder no campo. Ele diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graças recebestes, de graça dai. Não cobrem por isso. Ou seja, eles não deveriam receber dinheiro das pessoas que eles estavam evangelizando. Deus é glorificado quando apoiamos a obra missionária pelas nossas orações, pelas nossas ofertas. O missionário deve fazer de tudo para não ser um fardo para o povo, para quem ministra. Mas para que isso aconteça, precisa de uma igreja por trás o sustentando. Ser parceiro dos missionários constitui um chamado de muito valor para Deus. Significa andar na verdade, como vemos aqui na cartinha. A manutenção de um missionário no campo deve ser a prioridade número 1 de uma igreja. A provisão para eles não pode ser o resto, mas tem de ser de maneira digna de Deus. Quando os enviamos de maneira digna de Deus, Ele é glorificado. Nossa alma prospera e nos tornamos cooperadores com a verdade. Será que nós estamos sintonizados com o coração de Deus e seu propósito de ser glorificado entre os povos? Acredito que Deus considera aqueles que são parceiros dos missionários como merecedores do mesmo galardão que recebe aqueles que saem em seu nome. Olha só, Mateus 10, 40 e 42. Olha o que Jesus disse aqui. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Nós estamos falando sobre dois modelos de crente nessa pequena cartinha terceira a João. O segundo modelo é o crente Diótrefes, 9 ao 11. Não há muito o que falar desse cidadão. Ainda bem, porque suas obras eram más, diz o texto. Ele não era um modelo a ser seguido ou imitado, era o oposto de Gaio. Sua vida exemplificava a falta de visão e desprendimento pela causa de Cristo. Infelizmente, ele era membro e líder daquela igreja. Na teoria, era considerado nominalmente como um crente. Diótrefes, diz o texto, só pensava em si mesmo e não se envolvia na missão. Verso 9. João escreveu primeiro para a igreja local, para que ele se envolvesse apoiando os missionários, porque essa tarefa é a tarefa da igreja. Ele escreveu oferecendo oportunidades para indivíduos e famílias investirem em missões. É isso que a Igreja Batista de Jardim Mauá deve continuar fazendo e aumentando em quantidade o envolvimento. Mas Diótrefes estava preocupado apenas com a exaltação do seu próprio nome. Ele não tolerava concorrência e zelava para que ele mesmo fosse reconhecido como autoridade final na igreja.
Na visão dele, ele achava que não ganhava nada com a presença de missionários na igreja. Por isso ele os rejeitava. Diótrefes encarava os ministros itinerantes como uma ameaça à sua autoridade, à sua primazia, ao seu poder na igreja. Então sua visão de obra de Deus era míope e limitava ao pequeno reino dele mesmo, seu império. Sua atitude é a antítese da essência da vida cristã, que por natureza é centrada no outro. Igrejas que agem assim são destinadas ao fracasso, junto com os seus líderes. Por isso ele foi caracterizado como uma pessoa do mal, que não devia ser imitado. Aprendemos com Diótrefes, contrariando a sua conduta, que a natureza de missões é o outrocentrismo de Cristo. Cristo pensou no próximo quando morreu pelos pecados do ser humano, diferentemente do pensamento de Diótrefes. Diótrefes falava mal de missões e dos missionários. Se fosse ele membro dessa igreja, ele seria um fofoqueiro que falaria mal do ministério Paulo todos os segundos, todos os dias. Esse pessoal que toda semana estão na frente da igreja falando de missões, mandando e-mail, mandando vídeo, mandando isso, ele estaria falando mal em grande escala do ministério Paulo. Verso 10, irmãos, diz aqui: proferindo contra nós palavras maliciosas. Em vez de ser cooperador com a obra de missões, Diótrefes se tornou competidor. Alguém que pronunciava palavras mentirosas contra os itinerantes. Uma atitude egoísta nos levará a fazer a seguinte pergunta: por que enviar missionários? Argumentam dizendo que há muitas necessidades na igreja local, e há. Indagam sobre qual o retorno a igreja receberá enviando missionários ao campo. Esse é o espírito anti-missões. O cristianismo só existe para que outras nações, povos, cheguem também ao conhecimento de Cristo como Salvador. A igreja precisa pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra ao mesmo tempo. Diótrefes revela um coração longe de Deus, verso 11. A pessoa que se opõe a missões posiciona-se contra o próprio Deus. Por quê? Porque a natureza da igreja é missões. Missões significa pensar em outros acima de nós mesmos. Missões é fazer o bem. Concluindo, eu disse no início que demonstramos que amamos a Deus quando nos envolvemos com a obra de missões. Como igreja? Fazendo o que o próprio João nos ensina no final da carta, quando ele oferece uma oportunidade para Gaio aplicar a lição principal de forma prática. Primeiro, verso 12, recebendo Demétrio, que provavelmente levou a carta e era um missionário itinerante enviado por João. Segundo, verso 13 ao 15, cumprimentando os irmãos pessoalmente, ou seja, se relacionando com eles. Isso é algo que nós podemos fazer, irmãos, pelo menos uma vez por mês, entrarmos em contato com os nossos missionários. Então está diante de vocês, igreja, irmãos, uma grande oportunidade de se envolverem com missões e missionários. Seja hospitaleiros com os missionários, orem por eles diariamente, invista financeiramente na vida deles. Mande mensagem através de e-mail, Instagram, Facebook, WhatsApp, carta com palavras de encorajamento. Irmãos, precisamos cuidar bem dos nossos missionários, de forma digna do próprio Rei do Universo. Que Deus nos dê um coração missionário, assim como é o coração do próprio Deus, que enviou seu Filho a este mundo para nos resgatar. Que Deus nos abençoe sendo parceiros dos missionários. Amém.